Um grito poético de resistência que revela com dor e beleza as vozes silenciadas da população negra brasileira. Eu estou falando do livro Olhos d'Água, da escritora Conceição Evaristo. Fiquem comigo nesse vídeo que vocês vão entender tudo sobre esse livro. Sem mais delongas, bora para a análise do livro? Vou começar falando sobre a autora, como de costume. A Conceição Evaristo, essa grande escritora contemporânea brasileira, é essa senhora que vocês estão vendo aí no vídeo. O nome dela é Maria da Conceição Evaristo de Brito, mas a gente conhece ela mesmo como Conceição Evaristo. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946 e se tornou um dos nomes mais importantes do movimento negro. A Conceição Evaristo é criadora do conceito de escrevivência. É um tipo de escrita específico dessa autora que vai unir a escrita e a vivência, especialmente do povo negro, mais especificamente das mulheres negras. As obras da Conceição Evaristo vão trazer temas como racismo, desigualdade social, violência de gênero e ancestralidade. Olhos d'Água é um presente que a Conceição Evaristo nos deu. Os contos que estão reunidos nesse livro vão fazer a gente muitas vezes chorar junto com os personagens. Essa escritora, gente, ela ganhou reconhecimento nacional e internacional. Ela é conhecidíssima no Brasil e fora do Brasil. Ela foi indicada ao Prêmio Jabuti e já concorreu à Academia Brasileira de Letras. Sobre a obra, Olhos d'Água. Olhos d'Água é uma coletânea de contos. 15 contos. Contos curtos. Com uma presença muito forte da oralidade e da linguagem coloquial, daquela linguagem do dia a dia, sem firulas. Mas não por isso ele não é bem escrito, ele é super bem escrito, tem algumas características marcantes dentro desses livros que são presença da Conceição Evaristo como a justaposição de palavras. E esse livro, gente, eu dividi ele em 3 partes, tá? Os primeiros 9 contos têm protagonistas, personagens principais femininas. Nós vamos ter mães, idosas, domésticas, ex-prostitutas que vão enfrentar a violência, mas mesmo diante de tantas adversidades, elas resistem, são resilientes e sonham com algo melhor. Depois, a gente tem 4 contos que têm como personagens centrais os homens. Esses homens desses contos da Conceição Evaristo, eles vão se deixar vencer pela marginalização social. Isso mesmo. E os 2 últimos contos do livro têm múltiplas vozes, muitos narradores. E eles nos levam a relembrar, a repensar, eles nos levam a retornar à esperança. Essa esperança, gente, ela é muito simbolizada por uma personagem que chama Aiolua, que quer dizer a alegria de nosso povo. É importante também pensarmos sobre o contexto histórico e o impacto que esse livro teve quando ele veio a público. Esse livro, gente, foi publicado em 2014. Tá? Esse é o contexto histórico. Vocês vão lembrar de 2013 para 2014, né? E até hoje, né? Quantas coisas mudaram no Brasil. Ele é um livro de literatura contemporânea, tá? Ele vai fazer um apanhado. Ele vai ser considerado como se fosse um histórico. Ele vai falar muito sobre problemas históricos do Brasil, como a exclusão social e a questão da marginalização das pessoas negras. Então, todos os problemas que a gente vê, esse nicho da população brasileira passar, muito provavelmente vocês vão encontrar nos contos da Conceição Evaristo. Não só nesse livro Olhos d'Água, mas
nos demais livros dela. E ele é muito importante mesmo, assim, porque ele é um livro que vem numa toada de uma escritora que ela se apropria da questão dos personagens negros. Então a gente vai ter forte presença nos livros dela. Então os personagens dela são negros e vão contar como que é ser um negro no Brasil, uma pessoa negra no Brasil, como que é? E a maneira que ela conta é muito impactante, mas ao mesmo tempo nos cativa, provoca empatia, que é uma das características muito fortes da literatura, né? A gente consegue se colocar no lugar daquelas pessoas e a gente reflete sobre aquela situação, o que é muito legal, né, de se fazer. Esse livro ganhou o 3º lugar no Prêmio Jabuti em 2015, em seguida que foi editado, na categoria Contos e Crônicas. Ele é um livro importantíssimo na literatura. Ele já foi diversas vezes leitura obrigatória de diversos vestibulares de grandes universidades do Brasil. E a gente tem muitos estudos dentro da academia sobre esse livro, tá? Um ponto muito importante são os temas presentes no livro Olhos d'Água. O racismo estrutural, a desigualdade social e a violência de gênero aparecem no livro Olhos d'Água, mas eles também aparecem, esses temas, em vários outros textos da Conceição Evaristo. Em Olhos d'Água, a gente tem também a questão da fome, do abandono, da miséria e da luta cotidiana pela sobrevivência. Questões como afeto, ancestralidade e espiritualidade também estão presentes no livro como forma de resistência. E tem uma questão muito importante, gente, que é um tema muito, muito importante mesmo, muito caro para essa escritora, que é a crítica ao mito da democracia racial, que é aquela teoria trazida por Gilberto Freire no livro dele Casa Grande Senzala, e também uma crítica à invisibilização das vozes negras. Então, eu tenho a impressão assim que uma grande pauta da Conceição Evaristo, uma grande bandeira, é dar voz às pessoas negras. O estilo e a linguagem do livro Olhos d'Água também vão estar presentes em outros textos da Conceição Evaristo, como, por exemplo, a questão da oralidade e dos coloquialismos, que eu já falei para vocês, como no conto, por exemplo, A Gente Combinamos de Não Morrer, é um conto lindíssimo. A gente tem também, nesse livro, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, uso de narradores diversos. Em alguns contos, às vezes, é a personagem que está contando, e a gente tem um narrador em primeira pessoa, e daqui a pouco muda aquele narrador e passa a ser um narrador em terceira pessoa onisciente. Então, ela tem esse estilo. E a prosa dela é muito poética, em algumas vezes, muito sonora, muito musical. Ela usa muito a questão das metáforas, ela brinca com a linguagem, com as palavras, e ela traz essa questão da expressividade que vai nos prender, que vai nos tocar, que vai fazer com que a gente reflita, que tenha empatia. Então esse é o estilo e linguagem do livro Olhos d'Água, mas serve para os outros textos da Conceição Evaristo também. Agora eu trouxe alguns contos aqui para exemplificar para vocês. Eu selecionei quatro dos contos e dos 15 contos que eu mais gosto. O primeiro é Olhos d'Água. Olhos d'Água, gente, é um conto que dá nome ao livro, né? Ele vai falar sobre uma narradora que tenta se lembrar da cor dos olhos da mãe dela. E aí a gente tem um tema aí sendo trabalhado que é a ancestralidade, né? E esse esquecimento vai representar no conto a perda de uma referência importante na vida dela. Ela não lembra da mãe dela, ela não lembra dos olhos, da cor dos olhos da mãe dela. E isso deixa ela muito angustiada. É um conto lindíssimo. Fala sobre ancestralidade. Depois a gente tem a Ana da Venga. A história trágica da Ana. A Ana, gente, ela tá grávida e ela mora numa favela. E aí acontece uma situação lá que ela vai acabar sendo morta. E é muito triste esse conto, gente, porque na hora da morte ela tenta proteger o filho dela que está no ventre dela, ela está grávida.
e ela acaba morrendo em meio dessa disputa, desse tiroteio na favela. É muito triste esse conto, é bem forte, assim. E a maioria dos contos se passam em lugares, assim, de vulnerabilidade social, tá, gente? E são pessoas pobres também, os narradores, os personagens. Depois a gente tem Maria, esse conto aqui também é muito triste, gente. É a história de uma empregada doméstica. Ela, sempre que volta para casa, a patroa dá o resto da comida para ela levar para casa, que é muito comum, né? A mãe que é a empregada doméstica geralmente acaba pedindo para a patroa e leva, né, a comida para casa para não botar fora, né? A gente não se sente bem de botar fora a comida, né? Ainda mais assim quando a pessoa vem de um lar assim que passa por dificuldade. Então a Maria pede para a patroa para levar o resto da comida sempre, ela sempre deixa e ela vem no ônibus. E aí, durante esse trajeto, ela acaba cumprimentando uma pessoa que depois acontece uma situação assim de um assalto no ônibus e eles acham que ela é cúmplice dos assaltantes. E ela acaba sendo linchada pela multidão. Então é muito triste esse conto, tá? Maria é o nome desse conto. E depois tem um também que é o de lixão. O de lixão é a história de um menino que a mãe morreu, ele vive pelas ruas da cidade, e aí todo conto é agoniante esse conto, ele tá com dor de dente. E aí ele fala que tem uma bola, assim, ele estoura aquela bola, vem o gosto de pus, né? E ele tá com aquele dente doendo, e aí certa vez ele deita para dormir, se cobre com jornal e não acorda. E aí todo mundo passa ali por ele tá morto ali naquela situação, né, de vulnerabilidade, de tristeza, de solidão, de pobreza, e ninguém percebe. Então é muito triste esse conto também. Esse livro, não é à toa que o nome é Olhos d'Água, porque o olho da gente fica marejado, né, fica com água assim do início ao fim, porque todos os contos tocam a gente. É muito bom esse livro, gente. Pra gente conhecer uma outra realidade, para a gente se conectar com situações que provavelmente a gente nunca vai passar, assim se espera, né? E também conhecer essa escritora maravilhosa, a forma que ela escreve. Tudo isso vocês vão encontrar no livro Olhos d'Água. Bom, por último, agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro que queiram que eu analise aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu analiso. E agradeço a todo mundo, então não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho. E também, gente, por último, se alguém estiver precisando de ajuda com os livros de literatura do vestibular, se alguém estiver precisando de resumos e mapas mentais ou simplesmente de ajuda com a redação, eu posso ajudar. Me chame lá no meu Instagram, é o @profkatia, que a gente conversa. Vou parando por aqui, tchau, tchau e até a próxima.